Quando nós falamos das artes e a instrução entre os hebreus, nós devemos levar em conta um povo com uma capacidade absurda em manter uma alta população e um alto consumo, né, numa região de um território limitado e não muito grande, e levarmos em conta também uma forma fixa, um modo de se fazer poesia que será muito característico desse povo. Então, trabalhar com a ideia de ciência hebraica, ciência aqui no seu sentido geral, tá? Composição literária, seria ver o que realmente eles têm de características próprias, né, que ficaram marcados na história. Nós sabemos que a característica dos monarcas de Israel foi um acúmulo absoluto de dinheiro, né? Fizeram um estudo aqui, o Chazari Cantu coloca, isso é 1850, então esses valores deveriam ser atualizados para os tempos modernos. Mas a atualização de 1850 levaria que mais ou menos Davi havia juntado 12 bilhões e 481 milhões de libras. Isso nos valores convertidos para 1850, que deveriam ser convertidos para hoje, que seriam valores muito maiores. O Davi chegou a fazer um recenseamento e ele tinha 800 mil homens capazes de pegarem armas, e metade desse número na Judéia. No livro 1 dos Paralipômenos aparece 1,5 milhão de guerreiros, né? Sem contar as tribos de Levi e de Benjamim, também capazes de pegarem armas, o que faz os estudiosos chegar a um cálculo de mais ou menos 7 milhões de pessoas nesse período de Davi, vivendo sob o domínio, né? Sob o reino de Davi em Israel. Como coloca o cantor aqui, os hebreus, como os egípcios, né, eles embalsamavam as pessoas da alta hierarquia e enterravam simplesmente o vulgo. Depositado o cadáver no sepulcro, os que tinham assistido aos funerais eram considerados como maculados e também deveriam purificar-se. Principalmente no fundo de Josafá, né, cheio de pedras brancas. Essa forma de conformar-se, né, com as coisas, né, dá para se ler isso no idílio atribuído a Salomão, chamado Cântico dos Cânticos, né, que eu vou ler aqui uns trechos que o Chazari Cantu destaca aqui. Não repareis na minha cor trigueira, diz a pastora, foi o sol que me descorou. Meus irmãos maltrataram-me e mandaram-me guardar a sua vinha. Não guardei a minha. Ó bem-amado da minha alma, dize-me onde apacentas o teu rebanho, onde repousas ao meio-dia. És para mim um cacho de uvas de Chipre, das vinhas de Engade. Quanto és belo, meu amado! O nosso leito está coberto de flores, o vigamento da nossa casa é de cedro, o teto é de cipestre. Como a macieira campei entre as árvores dos bosques, assim o meu bem-amado entre os homens. Repousei à sombra daquela que tanto tinha desejado, e o seu fruto refrescou a minha boca. Ó, cobri-me de flores, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda levanta a minha cabeça, e a sua destra me acaricia. Ouço a sua voz. Ele que chega saltando as colinas, semelhante a um cabrito montês, está atrás do nosso muro, olha pelas janelas e pelas grades. À noite, na minha cama, procurei aquele que a minha alma adora, procurei e não encontrei. Levanto-me e vagueio pela cidade. Procuro meu bem-amado nas ruas e nas praças. Procuro e não o encontro. As rondas noturnas me encontram. Ó, viste aquele que a minha alma adora? E eis que encontro e que abraço, só o largarei quando tiver conduzido à casa da minha mãe. Desci ao pomar das nogueiras para ver se os pomos eram belos, se a vinha tinha florescido e se as romeiras estavam a arrebentar. Ó, vem, meu bem-amado, vamos aos campos. Fiquemos nas aldeias, corramos de manhã cedo às vinhas, para ver se das flores nascem os frutos.
Aí te oferecerei o que tenho de mais doce. Guardei-te os pomos novos e os velhos. Oh, se foras meu irmão, se houveras bebido o leite da minha mãe, encontrando-te beijar-te-ia e ninguém me censuraria. Levar-te-ei à casa materna, ali tu me instruirás e eu te darei vinho e o sumo das minhas romãs. Salomão tem uma vinha cercada de álamos, dá a guardar e recebe 1000 peças de prata pelo lucro que dela tiram. Que tem a vinha e as 1000 peças de prata e 200 e as que guardam, és tu que és minha vinha. E aí responde, por exemplo, o bem-amado: Filhas de Sião, eu vos peço pelos cabritos monteses e pelos veados dos campos, que não perturbeis o sono da minha bem-amada. Os seus olhos são como os olhos de pombas, e entre as jovens como o lírio entre os espinhos. Levanta-te, vem, minha amiga, minha beleza. As flores já estão abertas da nossa terra, e da nossa terra ouve-se a voz da rola. A figueira produz os seus frutos, e a vinha florida espalha o seu perfume. Ó, apanhai as raposinhas que danificam a vinha. Quem é esta que sobe do deserto como o fumo dos turíbulos? Ó, és bela, minha amiga. Os teus cabelos são como as cabras que pastam nos montes de Galaad. Os teus dentes como uma fileira de cordeiros tosquiados de novo. A tua estatura é como a da palmeira. As tuas faces são talhadas de romã. Os teus doceios assemelham-se a 2 pequenos cabritos pastando entre os lírios. Vem do Líbano, minha irmã, minha esposa. Vem e serás coroada. És um jardim fechado, uma nascente tapada. Estou no meu jardim. Vem, minha irmã, minha esposa. Já recolhi a minha mirra com os seus perfumes. Provei o favo do meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite. Ó, comei, meus amigos. Bebei e embriagai-vos, meus caros amigos. No outro lugar, por exemplo, temos uma outra passagem que dá o mesmo sentido. Durmo, mas o meu coração vela. E eis a voz do meu bem-amado que diz: Abre, minha irmã, minha amiga, minha pomba, minha imaculada. A minha cabeça está carregada de orvalho e o meu cabelo molhado pelas gotas da noite. Larguei a minha túnica, deverei torná-la a vestir. Lavei os meus pés, sujá-los-ei de novo. Enquanto hesitava, meu bem-amado passou a mão pela abertura da porta e as minhas entranhas estremeceram. Levanto-me para a brilha e as minhas mãos espalham a mirra, mas quando corri o ferrolho, já se tinha retirado. Minha alma derrete-se ao som de sua voz. Procurei-o e não encontrei. Chamei-o e não me respondeu. Os da ronda me encontraram e me espancaram, e os que guardam as muralhas me tiraram o meu capote. Ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu bem-amado, eu vou-lo rogo. Diz-lhes que me consumo de amor. O meu bem-amado, se não os conheceis, é alvo e rosado. Distingo-lhe entre 1000. A sua cabeça é um ouro escolhido, e os seus cabelos são negros como o corvo e dobram-se com as palmas. Seus olhos são os das mais brancas pombas. As suas faces como pequenos canteiros de plantas aromáticas, e os seus lábios como lírios exalando o seu primeiro aroma. É belo como o Líbano, distinto como o cedro. Tal é o que eu amo e ele me ama, ó filha de Jerusalém. Diz o cantor aqui que idioma nenhum se iguala e possui um idílio tão eterno de imagens como esse. A história de Ruth também dá uma ideia desses fatos. Por ocasião da fome, o juiz Elimeleque, ele partiu de Belém para o país de Moabe com sua mulher Noemi e seus 2 filhos. Ele estabeleceu ali, seus filhos casaram-se com 2 mulheres bonitas, das quais uma se chamava Ruth. Tendo morrido os maridos, Noemi voltou para Belém, porém Ruth não quis abandoná-la e deixou a sua pátria para segui-la. Chegaram na época da ceifa da cevada e a Ruth disse à sogra: Se quiseres, irei respigar nos campos. O campo aonde se dirigiu era o de Boz, homem poderoso e parente de Elimeleque. Tendo Boz sabido quem ela era, disse-lhe: Fica descansada, ninguém te molestará. Se tiveres sede, vai aos cântaros e bebe. E à hora da comida, vem aqui, come pão e molha no vinho. Assim fez ela e assentou-se entre os ceifeiros e comeu migas, e depois voltou a respigar. E Boz ordenou aos ceifeiros que deixasse cair algumas espigas, a fim de que ela pudesse apanhá-las sem corar. Atuou ela quando apanhara e levou a sua sogra com o resto do jantar. Depois voltou à ceifa com as filhas de Boz até que se recolheu todo o trigo e a cevada.
Quando chegou o tempo da debulha, Ruth, pelo conselho de Noemi, dirigiu-se de noite imensamente à cama onde Boaz dormia, e no meio dos feixes de trigo, e tendo-lhe descoberto os pés, deitou-se ali. Boaz, tendo despertado, perguntou-lhe quem era, e soube então o parentesco que havia entre eles. No dia seguinte, obteve de um parente mais próximo do que lhe cedesse seus direitos sobre ela e desposou-a. Somos, desse modo, levados naturalmente a falar então da poesia hebraica. Porque se a verdadeira poesia é essa voz do sentimento fecundo ao amor da humanidade de Deus, que o suplica, que geme pelos males alheios e os alivia, elevando para o céu as vistas abatidas, em lugar algum cumpriu melhor a sua missão, então, do que entre os hebreus. Toda a literatura hebraica está encerrada na Bíblia, né? Que os hebreus eles dividem os seus livros em Torá, ou doutrina por excelência, e tais são os 5 livros de Moisés. Em Nebum são os profetas, em Ketubim os escritos em geral, isto é, em qualquer outro livro. O Talmud chama Dibre Kabbalah, isto é, palavras da tradição, ou tudo que não é da Torá. Os rabinos dizem que só a Torá é que é uma verdadeira novidade de Israel, porque os outros livros são apenas desenvolvimentos parciais do hieroglífico primitivo encoberto debaixo daquele nome. Os hebreus designam 5 livros de Pentateuco, só pelas primeiras palavras de cada um deles. Lembrando que o Deuteronômio, o Eric Feiglin diz que ele deveria ser lido como um comentário final, depois que você passa de Gênesis aos Reis, e aí Deuteronômio como um resumo. Pode ser que o Eric Feiglin lance em ordem e história. Característica da língua hebraica, talvez a sua maior seja a aspiração, né? Poucas línguas têm uma abundância tão rica, né? Talvez só o sânscrito na arte de aspirar. Algumas consoantes, né, como G, alguns encontros consonantais, né, diferentes, GH. Quando até coloca aqui que ele diz: a denominação da língua hebraica foi introduzida, segundo parece, pelos gregos. A de língua de Canaã, ou Fenícia, parece ser a mais antiga e a mais natural. Chamaram-na, geralmente, judaica, depois da separação dos 2 reinos de Judá e de Israel. O nome da Assíria passou na moderna escrita hebraica, a própria língua que se escreve como o alfabeto assírio. O hebreu pertence à família das línguas semíticas, que nós já falamos, né? Ou antes, triliterais, que são, primeiro, a aramense, que abraçou o estilo caldeu targúmico e o caldeu bíblico, né, da língua siríaca, que é o dialeto samaritano, e dos zabianos e o talmúdico. Segundo, o hebraico antigo, isto é, o bíblico, o tardio, ou dos tempos inferiores, e o rabínico, que compreende também o fenício e o púnico. E terceiro, o árabe antigo e moderno, a língua maltesa talvez seja o maior parentesco que sobrou. E quarto, a etiópica. Essas línguas têm em comum as propriedades seguintes. Primeiro, a maior parte dos seus vocábulos tem uma raiz triliteral. Segundo, empregam quase sempre só as consoantes para expressar a ideia fundamental, que é modificada, mas raramente substituída pela multidão de verbos expressivos e pitorescos, pela alteração das vogais, né? E terceiro, fazem grande uso de sons culturais entre a vogal e o consoante, e sem ser uma nem outra, com diferentes graus de aspiração. Quarto, falando propriamente, elas não têm casos, genitivo, dativo, não apresentam flexão causal, né? Quinto, formam o genitivo e o acusativo dos pronomes em letras acrescentadas nos fins dos vocábulos mesmo. Só acrescentar a letra no fim do vocábulo, né? Sexto, escreve-se da direita para a esquerda, exceto a etiópica. E sétimo, não tem vogais, suprindo por pontos ou riscas por cima ou por baixo das letras. Elas tiram sua origem de uma figura comum, hoje perdida, que parece ter sido em grande parte biliteral e monossilábica. A família de Abraão, adotando a língua dos cananeus, devia necessariamente conservar formas e modos que se desvaneceram pouco a pouco quando os hebreus estiveram em contato continuado com os indígenas. Os aramismos tornaram-se finalmente locuções antiquadas. Essa língua teve formas estáveis no tempo de Moisés e conservou-se durante 9 séculos sem alteração notável. Porém, quando o povo judeu teve de ceder ao poder da Babilônia, o hebreu deu lugar ao caldeu.
Não é porque no seu regresso à pátria os judeus tivessem perdido o conhecimento da sua língua, pois no cativeiro conservou-se uma parte da nação. Porém, antes como depois dessa época, tinham se introduzido nela muitos vocábulos não bíblicos e frases e termos não somente aramenses, mas até gregos e latinos. O Mishnah está escrito nesse idioma dos tempos inferiores, assim como um número infinito de sentenças e narrações dos doutores talmúdicos da Palestina. O Dr. Lepsius, na sua paleografia, mostra semelhanças muito engenhosas entre o hebreu e o sânscrito, bem que sejam de famílias diferentes. A diferença entre poesia e prosa, por exemplo, não é tão grande como nas outras línguas, também tem isso. Dá uma forma mais sublime ainda. A prosa, né, é como se ele fizesse uma poesia da prosa, a gente pode falar nisso. É uma literatura que está totalmente fundada em sua religião, como tudo, né, na sua unidade religiosa. O que mais que seria interessante nós colocarmos aqui? Ela percorre aquele caminho que procura responder, né, a formação do mundo e o cumprimento da promessa. Na língua também aparece isso. Deixa eu ver aqui. O presente de Deus está o tempo todo refletido na própria língua, né? O Levítico contém uma constituição de um sacerdócio e minuciosidades de um culto. O Deuteronômio, que compreende as últimas instruções de Moisés aos israelitas. Por isso, o Eric Feiglin diz para ler o Deuteronômio depois, apesar de, né, na Bíblia estar logo no início. Depois que você termina Gênesis a Reis, você volta e lê o Deuteronômio. Ele compreende as últimas instruções de Moisés aos israelitas e termina pelo sublime Cântico das Ações de Graças. Os 5 livros do Pentateuco servem de continuação aos de Josué e dos Juízes, o de Ruth e os 2 de Samuel, os 2 de Reis, 2 dos Paralipômenos, os 2 de Esdras e Neemias, de Tobias, de Judite, de Esther, de Jó, dos Salmos, dos Provérbios, do Eclesiastes, do Cântico dos Cânticos, da Sabedoria e do Eclesiástico, os 13 dos Profetas e os 2 do Macabeus. Os protestantes, eles, como a gente sabe, eles retiraram, né, suprimiram do Antigo Testamento os livros de Tobias, de Judite, do Cântico dos Cânticos, da Sabedoria, do Eclesiástico, do profeta Baruch, uma parte do livro do profeta Daniel e 2 dos Macabeus. E aí o Cesare Cantu acrescenta aqui que os provérbios, o Eclesiastes, o Eclesiástico e a Sabedoria são verdadeiros tratados de moral, sem dúvida. A forma dominante é do provérbio, forma resumida de uma ciência antiga. Os 12 capítulos do Eclesiastes representam os sofrimentos de tantos espíritos que em tempos como os nossos se perdiam em desejos, né, em desejos sem limites por uma desolação desanimadora. Na verdade, é um tratado moral, é um tratado filosófico, né? É comum que todos os povos de todos os tempos viveram e experienciaram, que é a espera, né, da vida que nunca vem. É uma meditação que se faz da fraqueza e da fragmentação de todas as coisas que não sejam realmente Deus. Meditações desse tipo que não podem ser analisadas teologicamente, porque se você analisá-las teologicamente, você vai chegar em conclusões de que a sabedoria é falha, de que é inútil o conhecimento. E na verdade isso é uma espécie de meditação filosófica que equipara o verdadeiro conhecimento, que é a natureza de Deus, a esses outros conhecimentos. Então você tem que separar as duas perspectivas para não cair no erro, né, de sair dizendo besteiras de afirmações teológicas que vão te levar a conclusões muito piores. Passagens como esta, por exemplo: que fica um homem de todas as suas fadigas? Pergunta o Eclesiastes. Uma geração vem, mas uma geração acaba. A terra fica. O que foi é o que será. O que se tem feito é o que se deve fazer. Nada de novo debaixo do sol. E para nada serve dizer: isto é novo, porque outros nos têm precedido desde o começo dos séculos. Examinei tudo o que havia debaixo do sol, e por toda parte não encontrei senão vaidade. E eu vi que quanto mais ciência se adquiriria, mais crescia a indignação. Então quis gozar, e edifiquei magníficos palácios, plantei vinhas e jardins,
Formei reservatórios d'água. Possuí criados e criadas, rebanhos de bois e de carneiros, ouro e prata, cantores e cantoras, adegas cheias de vinho. E quanto meus olhos desejavam, eu nada me recusava, mas vi que tudo era vaidade. Procurei também a ciência e vi que o sábio e o insensato acabam da mesma maneira. Então, de que serve ao homem fatigar-se tanto, se os seus dias são cheios de dores e de sofrimentos? E eu vi as opressões que se fazem debaixo do sol, as lágrimas do inocente, que não tem ninguém para consolar, e a impossibilidade em que se acha de resistir à violência, privado como está de todo apoio. E eu preferi o estado dos mortos ao dos vivos, e julguei mais feliz ainda aquele que não nasceu e não experimentou os males que se fazem debaixo do sol. Vai ainda mais longe, que o homem não tem nada de mais que o irracional e que tudo tende ao mesmo fim. Saídos da terra, voltamos para a terra, e ninguém sabe se o espírito dos filhos de Adão sobe e se o dos animais desce. O corpo se tornará cinzas, e o espírito se exalará como um ligeiro ar e se dissipará como a poeira. Pois não devemos ler isso apenas como um manual de teologia, visto que senão não seria colocado isso dentro da própria Bíblia, mas é um tratado moral de uma especulação, né, que o espírito em sofrimento faz para que ele venha a encontrar Deus, né? Ou, por exemplo, outra especulação na sabedoria. Dois retratos de mulher que aparecem, né? Meu filho, diz a sabedoria, tu és minha irmã e chama a prudência tua amiga, a fim de que ela te guarde da mulher estrangeira, que se serve de uma linguagem meiga e lisonjeira. Da janela da minha casa, vejo através dos varões um jovem insensato, que pela tarde passa na rua, pela esquina, na casa desta mulher. Eis que ela corre, preparada como uma meretriz, hábil a surpreender as almas, faladora e lisonjeira, enfadada no repouso, não sabendo estar sossegada na sua habitação e armando os seus laços. Ora sobre as praças, ora nas encruzilhadas, ora aos cantos das ruas. E chegando-se ao jovem, ela o abraça e com o rosto impudente o afaga, dizendo-lhe: prometi vítimas para que os céus se me tornem favorável. Hoje cumpri o meu voto. É por isso que vim ao teu encontro, desejando ver-te e encontrei-te. Preparei a minha cama, cobri-a de coxas bordadas no Egito. Espargi na minha câmara a mirra, o aloés e o cinamomo. Vem, embriaguemo-nos de amor até que seja dia. Meu marido está ausente. Ele partiu para longe, levando uma bolsa cheia de prata. Não voltará senão para a lua cheia. É assim que os discursos vão seduzindo e vão arrastando, né, para o próprio lábio, né? Outro retrato. Quem encontrará a mulher forte? Imenso é o seu mérito. O coração do seu marido se confia nela e ela não terá falta de vestidos. Ela lhe fará bem e não o mal durante toda a sua vida. Apanhou a lã e o linho, trabalhou por sua mão. Ela é como o navio de um mercador que lhe traz de longe o seu pão. Levanta-se, ainda de noite dá de comer aos seus criados e às suas criadas. Notou um campo, comprou e plantou a vinha com o produto de suas mãos. Ela observou que os seus negócios iam bem, e por isso a noite não apagará a sua lâmpada. Aplicou-se a trabalhos violentos, e os seus dedos fizeram girar o fuso. Abriu a sua mão ao indigente, e estendeu seus braços para o pobre. Ela não temerá na sua morada o rigor do inverno, porque todos os seus criados usam de 2 vestidos. Ela fez uma túnica bordada, vestiu-se de linho e de púrpura, e o seu marido se apresenta dignamente, por estar sentado às portas com os sábios do país. Fez a teia e vendeu-a, deu cintos aos mercadores cananeus. Ela abriu a sua boca, a sabedoria e as palavras de clemência daí saíram. Não tem comido seu pão na ociosidade. Seus filhos têm crescido e a têm proclamado muito feliz, e seu marido a tem exaltado. Os atrativos são enganadores, a formosura fugitiva. A mulher que teme o Senhor é somente a que será honrada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, o que as portas da cidade ela seja elogiada pelas suas obras. Essa força, né, da literatura hebraica que é fabulosa no exemplo, né, no exemplo individual. Como a obra mais sublime de toda a poesia filosófica, né, o livro de Jó, quer seja ele em hebreu, quer Moisés tenha trazido dos árabes, né, que consolam um povo durante o cativeiro, né.
o herói, né, que é conduzido a um reino de desgraças e aceita a sua vida como uma prova. Uma poesia totalmente nacional, como Cesare Cantu coloca aqui, né? O que está em discussão é sempre Israel e Deus. Dificilmente se divaga para outras questões, que não estejam relacionadas à nacionalidade, não aparecem. A arte do canto floresceu no tempo de Davi, o cântico ouvido, né? Como por exemplo, quem é que subirá às montanhas do Senhor, ou quem se deterá no seu santo lugar? E todos juntamente respondiam em coro. Uma música que talvez nós perdemos, né? A musicalidade desses versos. Aquele que tem as mãos inocentes e o coração puro, que nunca jurou falsamente, nem tem feito juramento para enganar o seu próximo. Outra, por exemplo. Quem é esse rei da glória? Aí todos respondiam: o Senhor grande e onipotente, o Senhor poderoso dos combates, o Senhor das virtudes. Outra. Na minha aflição, diz Davi, invoquei o Senhor e ele me atendeu no seu templo. A terra emudece e tremeu, os alicerces dos montes se abalaram. Porque te encolerizaste? O fumo da sua cólera se elevou, e o fogo brilhou nas suas faces. Ele abaixou os céus e desceu. Uma nuvem escura estava debaixo de seus pés. Ele montou um querubim e voou nas asas dos ventos, cercou a sua morada de trevas e fez uma espécie de barraco com as águas tenebrosas da tempestade. Davi, considerado o maior poeta que as nações têm possuído, sabe que o homem foi concebido na iniquidade e rebelde à lei divina. Outras passagens desse tipo. Ele gema como um pelicano no deserto, como uma polpa errante no meio das ruínas, ou como um pardal solitário sobre o telhado, e consuma as suas noites em queixas dolorosas e inundando as lágrimas na sua triste cama, porque os castigos do Senhor o feriram. Não tem já um só membro que esteja são, perdeu a voz, está privado de luz, não lhe resta mais do que esperança. Salmo 21, por exemplo, né? São inúmeras palavras, né? Que irá inspirar, provavelmente, Divina Comédia, Paraíso Perdido, Orações Fúnebres, né, do Bossuet, A Messíada do Klopstock, Os Hinos Sagrados do Manzoni. Em todos eles há influências, né, e há nítidos passagens que são, na verdade, comentários da sabedoria, do livro de Jó, dos Cânticos dos Cânticos. Pois bem, e aí nós vamos sair dos estudos de Israel e vamos entrar então na Índia, os índios, ou como se diz hoje, os hindus, né? E vamos deixar um pouquinho aquele povo, vamos tratar dos hindus e vamos ver o que tem de tão diferente assim nessa nação, essa cultura, o que ela traz de diferente, o que ela acrescenta para o mundo. E depois nós vamos fazer uma comparação, né, entre essas nações, entre essas culturas, e ver as diferenças, inclusive literárias, né? A força da literatura, então, para deixar claro, dessa ciência literária dos hebreus, ela reside, ao meu ver, nessa presença muito forte do elemento individual que cumpre a sua palavra, a sua promessa, né? Diante dessas imagens consagradas da mulher forte, do homem fiel e temente a Deus. Então era uma poesia que se aproximava da prosa da vida comum. A prosa da vida comum, ela tinha que se aproximar da poesia. A vida cotidiana, ela era pautada por essa aproximação. É claro que, como o Eric Feiglin coloca lá na Ordem História, Israel teve sempre que fazer concessões à vida social também. Isso é um problema recorrente de todas as civilizações.
E em uma dessas concessões, Israel acaba por abrir mão muitas vezes, né, dessa promessa de manter aquela fidelidade ao projeto tratado por Moisés. Mas, como diz o Eric Feiglin, não seria possível a força do Estado de Israel sem a monarquia. Então, por mais que Moisés não gostasse da monarquia, como nós já vimos, a vida social ela acaba ocupando, né, as direções intelectivas do seu povo. É o preço de muitas vezes esquecer a promessa e ter que relembrá-la sempre uma vez. E como toda nação está condenada a seguir esse caminho, a manter a sua forma original. Mas é graças a Israel que a dimensão histórica ocupou espaço em lugar da dimensão cosmológica, que vinha da Mesopotâmia. Então foi dado o que o Eric Feiglin chama de salto no ser. Ou seja, graças à dimensão histórica é possível se colocar fora da história para meditar sobre a história, olhando o seu passado. Agora o passado ele passava a ter uma importância ao presente pela primeira vez, como um desdobramento, né, de eventos que culminavam naquele presente do momento que o sacerdote, que o homem inteligente, que o filósofo de verdade estava refletindo. Então, pela primeira vez, a história ela passava a ter uma dimensão na humanidade, um cumprimento de desígnios que chegavam até aquele ponto, e não puramente uma ordem cosmológica que regia os seres por períodos, né? Israel quebra a função do período, as funções periódicas, né? Apesar de ele consagra na própria história tempo de plantar, tempo de sofrer. Então a dimensão humana, a ação humana, ela toma uma proporção imensa, né? Consagrada principalmente na simbologia do número 4, tá? Que nós não vamos entrar aqui, mas se vocês lerem com atenção o livro de Daniel, vocês vão ver toda hora a simbologia ao número 4, né? Os 4 reinos, aparece a todo momento. E para Eric Feiglin, na verdade, a simbologia do número 4, ele também é uma consequência dessa discussão interna da religião da Cananeia, né, aquilo que havia no povo cananeu e que acabou sendo passado, né, dentro dessa cultura e que ficou conservado no tempo, mesmo com todas essas mudanças sociais, como a introdução da monarquia. Ainda não havia se perdido essa simbologia que Israel tinha aprendido nos primeiros tempos lá com os seus pais fundadores, né? Então existiram etapas fundamentais de transformação da mentalidade, que nós poderemos colocar de Gênesis a Noé, de Noé a Abrão, né? De Noé a Moisés, e de Moisés aos reis, e dos reis até a Babilônia, né? A tomada o cativo. E essas etapas não são apenas sucessões temporais, são apenas datas, não são apenas cronologia, mas elas são pontos de mudanças de mentalidades, pontos de atividades do espírito que enxergam um mundo cada vez diferente, acrescentando e retirando outras coisas, né? Em sua vontade de tudo compreender, em sua vontade de chegar então ao Criador, né? Que não é a mesma vontade do Eclesiastes, por isso tem que ser lido de formas diversas. O Hugo de São Vítor diz isso, né? Acho que no Opúsculo para Aprender, agora eu não lembro, acho que no Opúsculo para Aprender, ele é meditar, né? Cada passagem da Bíblia você tem que ler de uma determinada forma, com um determinado tipo de espírito,
com uma determinada preparação diversa. Então, por exemplo, Jó, o espírito de leitura também deve mudar. Você não deve procurar as mesmas coisas que estão em Jó e no Cântico dos Cânticos, por exemplo. O espírito de leitura é outro. Então o espírito tem que se preparar para aquele tipo de leitura. Ele tem que fazer uma meditação profunda, não apenas no que está escrito, mas primeiro nele mesmo. Ele precisa por ele mesmo estar em contato com aquilo. Então, senão você irá ler o Eclesiastes como um tratado, como a gente já viu aqui, de teologia. Isso atrapalha demais a leitura. Tá? E é o erro mais comum que eu vejo todo mundo cometendo quando as pessoas estão numa certa discussão a respeito de uma vida de estudos, por exemplo, e a pessoa levanta: de nada adianta esse estudo, porque tudo vai passar, tudo vai para o buraco. E a pessoa está aplicando o que ela leu, o que ela ouviu falar no Eclesiastes, em situações que não são aplicáveis aqui, em situações que dependem da vida cultural, da sua vida de estudos, situações que dependem diretamente e que suas decisões elas podem ser terríveis para muitas outras pessoas se você não as tomar conforme a sua inteligência. E as passagens bíblicas que garantem isso são imensas também. Mas acontece que a nossa mentalidade já está tão acostumada a tomar no Brasil, então, isso é o ponto mais forte ainda, né? O brasileiro, como ele acha que ele pode saber sobre tudo e pode opinar sobre tudo sem estudar sobre nada, e ele fica muito preso a esses versos que aparecem no Eclesiastes, né? Que mostra a respeito da brevidade da vida humana e da pouca importância que as coisas elas possuem diante, só que aí é o ponto, diante da presença da simplicidade verdadeira, que é Deus, né? Da unidade, como Santo Tomás de Aquino depois vai conseguir demonstrar na Suma Teológica. A simplicidade, a unidade, né? A perfeição. Diante disso, e não diante dos fatos corriqueiros, né? E acabou sendo muito comum. O Brasil ainda conseguiu abrasileirar e dar aquela maldita frase de que o homem que não conhece nada não sofre, que a melhor coisa é a ignorância. E nós vemos quais são as consequências disso, né? Porque se o homem ele está profundamente ligado, né, sua raiz ela está profundamente ligada à sua inteligência, o homem é sua inteligência, e também acaba tendo outras coisas, mas o homem profundamente é a sua inteligência, é a parte que não vai ser destruída, né? Que é a sua alma, é aquilo que ele escolheu, é aquilo que é a sua personalidade, aquilo que ele montou. Então a inteligência é a estrutura do homem, né? Nós podemos aumentar a frase de Aristóteles, diz: o homem é um animal racional, e racional para Aristóteles ele toma essa dimensão, e não apenas racional animal, como muita gente lê mal, né, Aristóteles. Mas é esse tipo de homem, né, que irá se colocar no juízo de Deus. Então a ignorância ela nunca é uma bênção, né? Nós estaremos sempre em estados provisórios de ignorância, em estados provisórios de conhecimento, mas nós não podemos tomar partida da ignorância e muito menos advogar em nome da dificuldade do conhecimento, da relatividade, né? É normal que as coisas aqui no mundo elas passem, né? E tenham por elas mesmas um ar relativo, um ar de devir histórico, né? Aquilo que era até um momento atrás agora já não é. Isso é normal das coisas serem assim, mas no mesmo jeito, para elas serem outra coisa, elas deveriam conservar aquilo que elas foram, senão não poderia haver referência àquilo que elas eram. Então, entre o ato e a potência, entre o que uma coisa era e o que ela é, nós podemos dizer que deve existir alguma forma permanente, alguma estrutura de qual é possível analisar essa forma, né? Uma estrutura da forma, alguma coisa
que não modifica. E essa que é a essência dessa coisa, só pode ser alcançada quando nós compreendemos essa máxima de que o conhecimento ele não só é possível, e é a nossa única, como é a nossa única alternativa diante desse mundo aqui, né? Então o homem que mais conhece é o que menos sofre, né? De verdade, porque a sabedoria reside nisso. Não o conhecimento aleatório, mas o conhecimento que unifique a nossa alma à presença do Criador, né? Então é isso que nos fará não mais felizes, porque a felicidade eterna é o encontro face a face, né? Mas mas nos dará as estruturas mentais para não cairmos nos erros tão comuns, né, da banalidade do dia a dia, que se nós deixarmos nos envolver, acaba virando a vida do cotidiano, cuja saída acaba sempre, como o professor Olavo colocou no Jardim das Aflições, sendo essa escapada para a natureza, para uma natureza que também é abstrata, né, que não é a natureza real, para uma abstração da coisa, um erro muito comum, né, um erro milenar, na verdade, das filosofias pagãs, que é escapar, tentar escapar, porque nunca é possível, né? Porque onde está o homem está a realidade, né? Então ele tenta escapar do real, do mundo como de fato ele é, e aí sim ele irá sofrer, né? Acaba sendo uma consequência direta, né? Ou se drogar, né? Tentar fugir dessa realidade que não tem como escapar, tá? Então estar em posse da sua inteligência, é fazer aparecer a sua personalidade e desse modo ter alguma forma final que só terminará em nossa morte, mas ter uma forma que é apresentável e que possa ser julgada, tá bem? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.